Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento em que Jesus acompanha a barca dos seus discípulos. Essa barca é a igreja onde estão os apóstolos. E esse mar, onde eles estão remando, indo para outra margem, é o símbolo da nossa vida aqui nessa terra, dessa igreja militante que caminha e peregrina rumo à outra margem. A outra margem significa a vida eterna. Por isso que nesse remar, nesse atravessar para outra margem, nós teremos sim ventos fortes e mares agitados. Esses ventos fortes, eles são símbolo das ideologias, dos pensamentos, das tentações que muitas vezes tentam abalar a nossa vida e tentam também abalar a vida da igreja. O mar agitado, o mar é o símbolo das inseguranças da vida. E o mar agitado, ele realmente é isso, né? Essa manifestação do medo e das tribulações, das inseguranças que muitas vezes atingem a nossa vida e tentam nos fazer desistir, tentam nos fazer abandonar o caminho, deixar de remar. Por isso que nós vemos, né, como que esses discípulos remaram ali numa distância de quase 5 quilômetros, de mais ou menos 5 quilômetros. E esse esforço de remar contra o mar agitado e contra o vento forte, isso é sim agradável a Deus, porque a salvação, ela depende também de uma correspondência da nossa liberdade, da liberdade de cada um fiel, de cada membro da igreja. Por isso que Jesus ele vem acompanhando, caminhando sobre as águas, porque Jesus ele está acima das tribulações desse mundo. Ele está acima e ele é mais forte do que as ideologias, os pensamentos, as tentações. Por isso que nada abala ele. E ele vem caminhando sobre as águas justamente assim, né? Acompanhando a igreja que peregrina. Essa igreja que rema nesse mar agitado, balançado e agitado pelos ventos fortes. E ele vai como que acompanhando. Por isso que nós vemos que Jesus ele vai acompanhando a barca até ela chegar à outra margem. Os discípulos até ficam com medo de ver Jesus vindo, caminhando sobre as águas, mas Jesus logo vai dizer: "Sou eu." Esse termo, né, que remete-se ao nome de Deus. E ele vai ainda dizer: "Não tenhas medo", porque enquanto nós estivermos com Cristo, nós não podemos ter medo de nada, porque Ele sim, né, é a nossa segurança e Ele nos anuncia a vida eterna, a grande meta final que todos nós desejamos e, é claro, que todos nós precisamos, com afinco e dedicação, buscar nessa terra. Por isso que nós precisamos remar com todo ânimo e com toda força, nos esforçar dia após dia contra esses mares agitados e contra esses ventos fortes que tentam nos tirar da meta, que tentam nos desviar do caminho, da direção. Mas Jesus ele vem para nos mostrar a direção. Ele vem caminhando sobre as águas justamente para isso, para não permitir com que a nossa vida ela disperse da meta final, que é sim a outra margem. Por isso que a recompensa para aqueles discípulos que fizeram seu esforço de remar contra a maré, de remar contra os ventos, foi realmente, né, a vida eterna. E é claro, chegar sem perecer à outra margem. Essa é a nossa vida de peregrinação nessa terra.
para que possamos realmente, depois de uma vida de esforço e, é claro, unidos à graça divina, possamos um dia alcançar a eternidade, a glória do céu, para contemplarmos Deus face a face. Enquanto isso, Jesus, Ele caminha conosco, mesmo que sejamos agitados pelas dificuldades do mundo e da vida, Jesus sempre está conosco, para nos mostrar sempre o caminho certo, para que a gente nunca disperse da direção, nunca perca o foco. E o foco é sim a outra margem, o reino de Deus, o reino dos céus, a vida eterna com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.